Olá amigos e amigas do AgroConnection, nós estamos de volta com mais um vídeo trazendo as atualizações sobre o clima e as condições das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Quer saber se choveu, se vai chover, se vai aumentar a temperatura? Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Lá no nosso Instagram, no @oagroconnection, você encontra um link para participar do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber imagens diárias aqui dos Estados Unidos e também poderá bater um papo conosco. Fica ligado e solta a vinheta! Buenas pessoal, para a gente não perder tempo, vamos direto para o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos. Neste momento, cerca de 80% do milho aqui nos Estados Unidos já atingiu o estágio de embonecamento e 18% já está na fase de enchimento de grãos. Nessa fase, a água é muito importante, então fica ligado e não sai daí que nós vamos te contar sobre a previsão do tempo para a próxima semana aqui no meio oeste americano. Em relação à condição do milho na lavoura, 3% está muito ruim, 7% está ruim, 26% está razoável, 49% está bom e 15% é excelente, ficando praticamente inalterado em comparação com a semana passada. Para a soja, 76% das áreas já atingiram o estágio de florescimento e 42% da área de soja já tem o canivete sendo formado. Em relação à condição dessas lavouras, 3% está muito ruim, 9% está ruim, 30% razoável, 47% bom e 11% excelente. E assim como a gente falou lá na nossa entrevista na Rádio Soledade no último sábado, os estados do sul dos Estados Unidos, aí eu posso citar o Kansas, o Missouri, alguns lugares mais ao leste como Illinois e Indiana estão puxando essa média para cima, porque os estados do norte, como as Dakotas, Minnesota e também o norte de Iowa, vem sofrendo muito com as estiagens nas últimas semanas, tanto para milho quanto para soja. Com relação aos preços, o milho fechou a terça-feira, dia 27 de julho, a $5,49 o bushel e a soja a $14,19 o bushel, exatamente o mesmo preço de 30 dias atrás. Bom, agora vamos falar do clima e das expectativas para os próximos dias aqui no meio oeste. Nesse primeiro mapa a gente mostra a chuva dos últimos 7 dias. Vocês podem ver que Iowa e Nebraska tiveram praticamente zero de chuva. Em contrapartida, a Dakota do Sul, Dakota do Norte e Minnesota, que são os estados que estão bem secos, receberam algumas chuvas localizadas aí que variaram entre 15 milímetros nas áreas em azul e 60 milímetros nas áreas em amarelo. No Wisconsin, que já sofreu com a seca alguns meses atrás, choveu bem nos últimos dias, dando uma pequena amenizada nos problemas de estiagem por lá. Nesse próximo mapa a gente vê as áreas que estão sob seca. Mesmo com algumas chuvas nas Dakotas do Sul e do Norte e também Minnesota, o mapa de seca ele não mudou muito em relação aos últimos meses. Aproximadamente 36% das áreas de milho estão sofrendo com algum tipo de estiagem, que são essas áreas que aparecem rachuradas em vermelho. Isso acontece principalmente no norte e também no oeste dos Estados Unidos. Esse valor de 36% de áreas em estiagem é o mesmo valor da semana passada. A soja ela segue praticamente o mesmo mapa do milho, com 31% dessas áreas em seca. Os bons observadores também vão perceber que a soja manteve os mesmos 31% da última semana. A conclusão que a gente tira desse mapa é que as chuvas que ocorreram nos últimos dias serviram apenas para não aumentar ainda mais as áreas de seca aqui na região oeste e norte dos Estados Unidos, servindo quase como uma manutenção para que não se aumentasse as áreas e pelo menos se permanecesse com a mesma quantidade em seca. E as notícias aqui não são muito boas para os próximos 7 dias. Nesse mapa, as áreas em amarelo e vermelho devem passar dos 40 graus durante a semana, principalmente na quarta e na quinta-feira. Essa onda de calor praticamente recorde que se estende desde a Dakota do Norte, passando pela Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, chegando até o sul dos Estados Unidos, no Texas e Oklahoma, deve fazer com que as plantas na lavoura sofram pelo excesso de calor. E longe de mim ser mensageiro de notícia ruim, mas os produtores americanos do norte e oeste que estão sofrendo com a seca, eles não devem ver muita chuva nos próximos dias. Nesses lugares, a precipitação máxima acumulada nos próximos 7 dias deve ser de apenas 3 milímetros. Por outro lado, o lado leste do Corn Belt deve receber chuvas de até 30 milímetros. E é aquela coisa, onde está seco fica seco e onde está úmido fica mais úmido aqui nos Estados Unidos nessa próxima semana. Agora vamos falar especificamente dos principais estados produtores. Alexandre, como está a situação em Nebraska e nas Dakotas? Pelo que eu tenho visto, deve estar mais seco que língua de papagaio.
Olá Carlos, amigos e amigas do AgroConnection. Aqui na região centro-norte dos Estados Unidos nós tivemos uma semana com algumas boas chuvas, se concentrando principalmente nas Dakotas. Na Dakota do Norte nós tivemos volumes aí girando em torno de 20 a 40 milímetros, que se concentraram mais na região leste do estado da Dakota do Norte. Já na Dakota do Sul as chuvas foram um pouco mais espalhadas e volumes um pouco menores, aí girando em torno de 20 a 25 milímetros. Aqui em Nebraska nós não tivemos chuvas significativas na semana que passou. E essas chuvas com certeza elas ajudam os produtores, né, principalmente das Dakotas. Eu trago aqui o mapa da seca e apesar dessas chuvas, o mapa da seca ele teve uma leve piora aí, principalmente na Dakota do Norte, onde nós tivemos um aumento da zona D2. A zona D2 é a seca severa. Já na Dakota do Sul a situação está um pouco mais estável com relação às áreas em seca, e aqui em Nebraska um leve aumento da zona D1, que seria uma seca moderada. Para essa semana, a semana nos reserva recordes de calor previstos, principalmente para essa terça-feira, em toda a região centro-norte, aí com temperaturas chegando a 40 graus. Já para as chuvas, nessa semana temos previsões de chuvas para a região central e leste de Nebraska a partir da sexta-feira. Já na Dakota do Sul e do Norte, as melhores chances de chuva são na noite dessa segunda-feira e terça-feira, que também na Dakota do Sul deve ficar mais concentrada aí a leste, assim como também na Dakota do Norte, na região leste do estado. Bom, agora falando do relatório, para milho nós temos o milho em embonecamento aqui em Nebraska atingindo 84% da área, na Dakota do Sul 68% e na Dakota do Norte 52%. Já para enchimento de grão, aqui em Nebraska nós temos 14% da área já nesse estágio, 11% na Dakota do Sul e nenhum registro na Dakota do Norte. Para as condições de milho na região centro-norte, nós temos Nebraska com uma situação muito boa, a maior parte do milho se encontra entre bom e excelente e apenas 18% como razoável. Já na Dakota do Sul, a maior parte do milho se encontra na condição razoável, aí com 45% nessa condição. Para a Dakota do Norte, nós temos uma divisão entre o milho da Dakota do Norte, sendo a maior parte se dividindo então entre razoável ou ruim ou muito ruim. Essas todas combinadas, nós temos o milho na Dakota do Norte com 80% nessas condições. Bom, agora falando um pouco sobre a soja, nós temos a soja em florescimento aqui em Nebraska já em 85% da área, na Dakota do Sul 72% e na Dakota do Norte 77%. Já sobre a formação de vagens da soja, aqui em Nebraska atingindo já 52% da área, Dakota do Sul 29% e na Dakota do Norte 37%. Sobre as condições da oleaginosa nos três estados, nós temos Nebraska aí com a soja em excelentes condições, se dividindo entre bom e excelente, aí com 82% nessas condições. Já na Dakota do Sul, a maior parte da soja se encontra na condição razoável, com 48% nessa condição. E na Dakota do Norte tem uma divisão aí, onde 42% é razoável e a soma de ruim e muito ruim já está em 41%. Então definitivamente a soja sendo impactada pela seca, tanto na Dakota do Sul, mas principalmente na Dakota do Norte. Fernanda, conta para nós como que está a situação aí na região dos Grandes Lagos. Olá, Alexandre e todos os amigos e amigas conectados ao AgroConnection. Bom, você deve estar se perguntando, e o clima lá em Minnesota melhorou, Fernanda? Bom, como eu mencionei na semana passada, o destaque aqui na região dos Grandes Lagos vai para Minnesota, que infelizmente vem divergindo em relação aos outros estados que reportamos aqui. Enquanto as outras áreas do cinturão do milho têm melhorado com relação à seca e também as condições das lavouras devido às chuvas recebidas, Minnesota é um dos únicos estados em que a situação vem piorando. Como você está vendo nesse mapa, mais de 95% do estado está em condições de seca e em torno de 8,5% aí enfrentando secas extremas. E nessa última semana, a chuva lá foi em torno de apenas 2,5 milímetros, lembrando aqui em um período em que sabemos que a demanda de água tanto pela soja quanto para o milho é muito alta. E esses números de falta de chuva estão refletindo também nas condições das lavouras nesse relatório que reportamos dessa semana. Então, falando mais especificamente aí do milho,
Os dados dessa semana apontam que, em termos de embonecamento, em ordem decrescente, temos Minnesota liderando com 90% da área já atingiu o estágio de embonecamento, 78% em Minnesota e 69% em Wisconsin. Em termos de enchimento de grãos, a Minnesota também está liderando com 8%, 11% das lavouras, seguido de Wisconsin com 5% e 2% para Michigan. Em termos das condições das lavouras, é aqui que também observamos a falta de chuva. Então, olhando para Minnesota, vemos que a grande parte está em condições razoáveis, aí com 41%, 21% está em condições ruins ou muito ruins, se somarmos as duas, e apenas 38% em condições boas ou excelentes. Esses números são muito maiores se comparados a Michigan e Wisconsin. Por exemplo, em Michigan temos 82% em condições boas ou excelentes, 16% em condições razoáveis e apenas 2% em condições ruins ou muito ruins. Já para Wisconsin, os números também são bem parecidos com o de Michigan, com 75% das lavouras em condições boas ou excelentes, 20% em condições razoáveis e apenas 5% em condições ruins ou muito ruins. Com relação à soja, temos dados de florescimento sendo reportados 92% para Minnesota, 81% em Michigan e 78% em Wisconsin. Em termos de formação de vagem, 52% em Minnesota já atingiu esse estágio fenológico, 49% em Michigan e 47% em Wisconsin. E quando olhamos as condições das lavouras de soja, os números também seguem o mesmo padrão que observamos para o milho. Com Minnesota, a grande maioria está em estado razoável, 44%, 20% em condições ruins ou muito ruins, e uma baixa proporção, 36%, em estágio excelente ou muito bom. Já para Michigan, esses números são muito maiores, considerando estágios bons ou excelentes, 72% para Michigan e 72% também para Wisconsin. Já em condições razoáveis, temos 22% em Michigan e 23% em Wisconsin. E em condições ruins ou muito ruins, 6% em Michigan e 5% em Wisconsin. Então, como podemos ver aqui, os produtores lá em Minnesota, eles estão preocupados com as expectativas de produtividade para esse ano, considerando toda essa escassez de água que eles estão observando durante a safra. Olá, Fernanda. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Aqui no leste do Corn Belt, na última semana tivemos predomínio de sol forte, altas temperaturas, com presença de algumas pancadas de chuva isolada, mas não muito significativas. Para a próxima semana, a previsão é muito parecida, sol forte, algumas nuvens e alguma possibilidade de pancada de chuva no decorrer da semana. Agora falando sobre o relatório do desenvolvimento das culturas de milho e soja aqui na região. Essa região continua muito boa, tanto para o milho quanto para a soja. O clima está favorável, bastante umidade no solo. Então, em Illinois, 68% do milho ele é considerado excelente ou bom, 24% razoável e 8% ruim ou muito ruim. Indiana, 73% considerado excelente ou bom, 20% razoável e 7% ruim ou muito ruim. E Ohio, 76% excelente ou bom, 19% razoável e apenas 5% ruim ou muito ruim. Nessa região, para o milho já atingiu o estágio de embonecamento em 91% da área em Illinois, 82% em Indiana e 72% em Ohio, o que é 19% a 13% superior à média dos últimos 5 anos. Já para o estágio de grão pastoso, 20% do milho atingiu essa fase em Illinois, 19% em Indiana e 11% em Ohio. Agora, mudando para a soja, a condição das lavouras também é muito boa, então em Illinois 64% é considerado excelente ou boa, 27% razoável e 9% ruim ou muito ruim. Indiana, 68% excelente ou bom, 23% razoável e 9% ruim ou muito ruim. E de maneira muito similar, em Ohio, 68% excelente ou bom, 25% razoável e 7% ruim ou muito ruim.
A soja atingiu o estágio de florescimento, 77% da área em Illinois, 74% em Indiana e 75% em Ohio. E está em fase de formação de vagens, 38% da área em Illinois, 36% em Indiana e 36% em Ohio. Bom, voltando para falar aqui dos estados do Kansas, Missouri e Iowa, a última semana foi de poucas chuvas. Kansas e Missouri ainda receberam algumas pancadas isoladas de 10 a 15 milímetros, mas em Iowa isso não aconteceu. No momento crítico para a definição do potencial produtivo do milho, alguns produtores mais ao norte de Iowa já começam a se preocupar. Tanto Kansas como Missouri e Iowa têm cerca de 80% das áreas com milho já embonecado e no Kansas 24% já está enchendo o grão. Missouri tem 37% e Iowa em 21% nesse enchimento de grão. Kansas, Missouri e Iowa têm áreas muito semelhantes, com cerca de 55% bom e 25% razoável, ficando apenas 10 ou 11% excelente. É importante salientar que a parte sul de Iowa ela acaba puxando a média deles para cima, já que a parte norte, na divisa com as Dakotas e com Minnesota, vem sofrendo com a seca. Já para a soja, Iowa tem 85% das áreas já florescidas. No Kansas esse valor é de 60%, no Missouri 52%. Iowa também está adiantado com relação à formação de vagens, 16% a mais que a média dos últimos 5 anos. Esses valores são de 54% lá em Iowa, 24% no Kansas e 19% no Missouri. Hoje a gente vai ficando por aqui e fique ligado que toda semana a gente traz novas informações para você. Se você gosta dos nossos vídeos e quer nos motivar para continuar trazendo essas atualizações e fazer ainda mais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir todas as nossas redes sociais e você nos encontra através do @oagroconnection. Lá nós temos postagens diárias com informações da safra americana e além disso, recentemente nós criamos o Minuto AgroConnection, vídeos curtos com informação de ponta para você entender um pouco mais sobre a agricultura americana e também sobre o desenvolvimento das culturas aqui no meio oeste. Você também pode nos acompanhar através do nosso site www.agroconnection.net. Você também nos encontra no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast através do nosso podcast. E a gente fica por aqui, então stay tuned!